Olá pessoal, meu nome é Nathalie e a gente está aqui para mais um programa. Hoje a gente está aqui com a doutora Cláudia Gover, ex-presidente da Associação Halitose. Então seja bem-vinda, doutora Cláudia, é um prazer estar aqui com você. Obrigada, Nath. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre as alterações de hálito, o que é halitose, né? Como que as pessoas veem esse tema tão polêmico, né, Nath, em relação a isso. Então, assim, eu sempre me interessei por um tema assim um pouco além do que a gente enxerga hoje em dia, né, que o dentista vê no consultório, que é dentes, gengiva e implantes e prótese e essas coisas. Eu sempre me interessei por esse lado mais preventivo. Em 2003, eu fiz um curso em Joinville, num congresso que teve, com a doutora Olinda Tarzia. A doutora Olinda Tarzia é a precursora nos estudos de mau hálito no Brasil. E desde lá, assim, eu falei, nossa, que coisa interessante, né? Em 2005, depois desse curso, eu fiz um curso de capacitação com ela. Desculpa, em 2004 eu fiz um curso de capacitação com ela, lá em São Paulo. Em 2005, ela lançou a única turma de especialização em tratamento do hálito que teve no Brasil até hoje. Então, a gente sabe que essa especialização ainda não é reconhecida, né, pelo CFO, mas essa especialização foi feita na Escola São Leopoldo Mandic, em Campinas, e ela é aprovada pelo MEC, né? Sim. Então, agora a gente está correndo atrás do reconhecimento em habilitação, né, em tratamento do hálito, habilitação em halitose. Então, assim, desde 2005 que eu trato os pacientes de halitose, e a gente vai entrar, eu sei, depois no assunto, mas é gratificante, sabe, Nath, quando a gente consegue resolver o histórico que o paciente te apresenta. Sim. Sabe? Então a gente, nossa, assim, é uma satisfação. Porque acaba não sendo só um problema de saúde, afeta a parte social, afeta a parte profissional, né? Os relacionamentos, principalmente, né? Eu digo assim, que no consultório hoje a gente tem em torno de 90% dos pacientes que procuram a gente, eles têm alteração de comportamento relacionados ao seu hálito. Sociais. Comportamento. Então, assim, seja social, seja profissional, seja afetivo. Então, 90% dos pacientes vêm com essa alteração de comportamento. E é uma abordagem que eu digo assim, todo cirurgião dentista deveria fazer, sabe? Sim. Porque ter um conhecimento, né? É um cuidado a mais com o seu paciente, né? É um cuidado extremo que você tem e que você... eu digo assim, é um diferencial. Sim. Resumindo, é um diferencial no consultório. Que você traz para o teu paciente, né? Isso mesmo. E hoje em dia, existe aquele mito ainda de problemas estomacais ou não? Sim, existe. A gente encontra muito isso, inclusive pacientes que nos procuram para agendar consulta, a gente pede para eles virem com os exames que eles trouxeram que eles fizeram nos últimos 18 meses. Gastro? Com certeza. Gastro, otorrino, exames de ecografia abdominal total. Eles vêm de uma peregrinação muito grande. Aí o último profissional é o cirurgião dentista, infelizmente. Então a gente está tentando mudar isso um pouco, porque quem trata a halitose é o cirurgião dentista. Sim. A halitose é uma alteração, né, de odores expelidos através da respiração. Pode ser essa respiração bucal ou nasal. Sim. Então, 90% dos casos, das causas de halitose são bucais. É mais comum a gente pedir ajuda do otorrino no tratamento da halitose, que daí tem amígdalas
hipertrofiadas, cásios amidalianos nas criptas amidalianas, ou tem rinite, sinusite, eu vou ter uma secreção nasal maior, né? Dá aquele corrimento nasal posterior que a gente fala. Então, assim, é mais comum a gente pedir ajuda do otorrino, até eu tenho alguns otorrinos parceiros, graças a Deus, em Curitiba, que a gente sempre troca paciente, porque eu preciso também da ajuda deles em alguns casos, do que do gastro, por exemplo. Olha que interessante. Porque o gastro, desmistificando isso que você falou, vamos lá, se eu tenho, faço a minha digestão e tal, a gente tem a válvula epicárdia que quem tem hérnia de hiato tem falha nessa válvula, né? Então, assim, o estômago você vai digerir e aquilo fecha. Quando eu tenho falha, que tenho hérnia de hiato, que eu arroto muito, ou regurgito muito, o que vem nesse gosto, ou nesse azedo, nesse gosto, o que vem? É azedo ou ácido, por causa do suco gástrico. Sim. Então, são cheiros diferentes. É diferente, né? As alterações de hálito, o principal composto que faz as alterações de hálito são compostos sulfurosos voláteis, que é o cheiro de enxofre. Sim. Então o cheiro de enxofre não vem do estômago, ele vem da boca. Ele pode até vir de amígdala, ele pode até vir de rinite, sinusite, por exemplo, né? Quando tem esse corrimento nasal posterior, mas ele não vem do estômago. Sim. E a maioria assim, das pessoas, não, mas eu tenho hálito porque eu tenho problema do estômago. Não. É mito. Então, assim, não existem problemas estomacais diretamente envolvidos. Ok. Quando a gente tem essa falha dessa hérnia de hiato, né? Quando a gente tem hérnia de hiato, você pode até ter uma descamação a nível de laringe, faringe, que pode ser fator contributivo, mas 1 a 2% dos casos só, e assim, causas estomacais envolvidas e não como causa principal do hálito. Sim. Nas causas de alteração de hálito, a gente sempre vai ter várias causas juntas e concomitantes ou coadjuvantes. Sim. Isso, a gente tem daí a xerostomia, a acialia, que a gente fala que é produção quase zero, hipocialia, né? A gente tem várias nomenclaturas para as alterações de salivação. Então, assim, no consultório a gente faz o exame salivar, né? E esse exame salivar é bem legal porque, na realidade, não só para a halitose, porque a gente depende da saliva para fixação de uma prótese total, digamos assim, né? Uma dentadura, né? A gente precisa da saliva. Sem saliva, por exemplo, a prótese total superior, como é que vai fazer? Não fixa. Adesão, né? Um selamento, né? Não fixa, Nath. Então, assim, aquelas restaurações, por exemplo, cervicais, você faz, cai. Você faz, cai. Fala assim, mas que coisa, estou fazendo a técnica certinha e tal. Isolando tudo. Muitas vezes é falta de saliva. A salivação, ela é importante em todas as especialidades da odontologia. Todo cirurgião dentista deveria fazer o exame salivar do seu paciente para ver se está corretamente aquela saliva, se está numa quantidade legal, se está no pH legal, se tem muita viscosidade. Tudo isso teria que ser analisado. Sim. Né? Não é só para a litose. Para a litose ela é muito importante, Nath, porque uma vez que eu tenha, por exemplo, baixa quantidade de saliva, uma acialia, uma hipocialia, eu vou ter uma descamação da mucosa interna ou da região de vestíbulo ou da região de céu de boca maior. Sim. Se eu tenho essa descamação, ao longo do dia, essa descamação pode ficar circulante na saliva e isso é comida para as bactérias. Eu costumo comparar, quando a gente tem a descamação de mucosa, com aquelas fotografias daquele chão assim do Nordeste, né, que a gente que não chove há muito tempo, fica aquelas plaquinhas levantadas. Então eu costumo semelhante a isso. O que acontece? Essas plaquinhas soltam durante o dia. Sim. E isso é, digamos assim, comida para as bactérias anaeróbicas que a gente tem na boca. Na hora que elas vão deteriorar isso, elas vão liberar compostos ricos em enxofre,
que são os compostos sulfurosos voláteis, E aí? que eles têm um peso molecular muito baixo e eles volatilizam muito rápido. Aí a pessoa vai ter alteração de hálito. Entendi. Então a saliva está envolvida em todas as especialidades. E como é esse teste? Porque não é muito divulgado, né? Não é muito conhecido. É assim, agora os profissionais mais antigos, né, vão, né, a gente assim que já tem um certo ano de formado, lembram na faculdade, quando a gente tinha uma disciplina chamada, eu acho que era prevenção, se não era na prevenção, era na semiologia, né? Eles ensinavam a gente a fazer o teste salivar, mas é uma coisa que a gente esquece, que a gente se perde durante a faculdade. Sim. A gente está mais preocupado ali, ainda mais na ânsia de fazer os procedimentos, né? A gente está mais preocupado. A saliva é o último. É o último. Você percebe na hora que infiltra, né? Não, a saliva é uma coisa que atrapalha o cirurgião dentista, que atrapalha os procedimentos. Atrapalha, né? Só serve para o sugador estar ali, né? Eu que sou ortodontista. Olha, então. Quando vai fazer uma colagem de bracket, a saliva é inimiga. Então exatamente. Sim. Então a saliva, o dentista tem como o profissional tem como aquilo que é uma coisa que atrapalha, né? Sim. E não é isso, assim, a saliva é muito importante. Então, o teste salivar no consultório, a gente faz em 2 momentos. Em repouso e sob estimulação mecânica, tá? Em repouso... Das glândulas. Isso. Em repouso, a gente faz durante 5 minutos, né? Tem a técnica, a posição correta. Eu não vou demonstrar aqui, porque a gente está com o microfone. Se eu for para frente e mostrar a posição correta, a gente vai ter, né, alguns percalços aqui, né? Mas assim, tem a posição correta, o paciente literalmente vai babar, né, durante 5 minutos. Essa é a produção salivar em repouso, tá? Então, nessa produção de saliva, eu tenho principalmente a função, a liberação salivar de glândulas submandibulares e sublinguais. Se esse resultado desse exame dá alterado, é sinal que eu tenho uma disfunção nessas glândulas. Então eu vou trabalhar estimulação gustatória, medicamentosa nessas glândulas. Porque às vezes, Nath, pensa num limão, já não verte água? Então a gente faz isso através da estimulação. Que legal. Daí a gente faz gustatória ou farmacológica, depende, né? Entra com medicação para quem não tem uma produção de saliva. Tem a gustatória e tem alguns ácido cítrico e tal que a gente manipula num certo percentual, ou até alguns que a gente compra em algumas empresas que já tem produtos específicos para o hálito, que a gente pode pedir para o paciente fazer essa estimulação diária, né? Daí, num segundo momento, a gente faz a estimulação mecânica ou mastigatória, que a gente fala. Também durante 5 minutos. Então, existem alguns artefatos que foram desenvolvidos especificamente para fazer essa estimulação, né? Chamados de hiperboloides, cialogogos, eles têm uns nomes meio assim, mas é um silicone, tá? Para fazer a estimulação de mastigação. Nessa estimulação mastigatória, também durante 5 minutos, que eu vou ter a produção mecânica, né? Aí, se esse exame estiver alterado nessa produção mecânica, aí eu vou estimular de forma correta a parte de mastigação do paciente. De repente ele pode até ter indicação de fazer esse cialogogo ou esse hiperboloide durante tantas vezes por dia para fazer a mastigação correta. Aí a gente demonstra que quanto mais ele mastiga os alimentos mais fibrosos, mais produz saliva. Então é uma série de adaptações assim que a gente faz, mas eu dependo muito do exame de saliva para ver o que está desequilibrado, entende? Ali você consegue distinguir. Isso. Okay. A alteração salivar, a gente faz em todos os pacientes de hálito, né? O exame salivar, né? E a alteração salivar está presente, assim,
digamos, em 80% dos pacientes que têm alteração de hálito, eles têm alteração de salivar também. Então é uma coisa que a gente tem que reequilibrar. Tem que reequilibrar. A diminuição de saliva tem a ver com, então assim, pessoas com menos salivação tendem a ter um mau hálito? Sim. 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 Sim, porque elas têm mais escamação. Ok. Né? Isso aí, se tem mais escamação, na boca a gente tem as bactérias anaeróbicas, então, consequentemente, essas bactérias vão deteriorar isso e vão liberar compostos ricos em enxofre, que é o cheirinho do ovo podre, que é o cheiro mais comparativamente que a gente faz em relação ao hálito.